Olá, pessoal. Tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem. Meus amigos, a gente vai entrar aqui num assunto que talvez seja um assunto muito espinhoso. Mas antes disso, por favor, deixe seu like, porque seu like é importante. Se você não fizer isso agora, você não vai fazer no final do vídeo, ok? Se inscreva no canal e toque o sininho de notificação e divulgue nas suas redes sociais. Nós vamos falar de um assunto que é bastante espinhoso. Talvez não dê de falar tudo nesse vídeo, mas iremos falar sobre morte, EQM, tá? Alma imortal, reencarnação e ressurreição. Ok? Ah, primeiro, é preciso a gente se desfazer de algumas crenças que são bastante pesadas, porque na ânsia do ser humano dar uma resposta para a questão da morte, o ser humano foi criando, tá? Ideias e mais ideias, e aí veio a doutrina espírita com todo o seu aparato, resgatando a concepção de reencarnação, porque a reencarnação, tal como é pregada hoje, desculpa, não procede. Os antigos gregos já falavam de transmigração da alma. Então, veja, é principalmente importante a gente dizer o seguinte: você tem que partir do que é material para você chegar àquilo que se propaga como metafísico ou espiritual, e não o inverso. Tá? Quando algumas pessoas, às vezes até desavisadas, falam sobre aqui, o primeiro pontinho que eu vou falar aqui é sobre a tal pré-existência do espírito, tá? Aí tem uma crença que o espírito pré-existe, tá? Pré-existe como um ente em algum lugar, tá? Como uma mônada, como algo, certo? Como uma partícula que, portanto, em determinado momento, esse espírito, né, ele vem e chega no processo encarnatório. Ok? Olha só, tá? É isso que você vai ter na visão de algumas pessoas, tá? O espírito pré-existe, ele vem e entra dentro do processo encarnatório, ok? E esse ser que existe antes vem e toma um corpo. O que acontece então? O espírito vem, ele é um ser, tá? E ele vem de algum lugar, evidentemente, segundo essas concepções, e ao chegar na Terra,
ele encontra um corpo, tá? Mas ninguém sabe a que momento o espírito toma um corpo. Em que momento? Na hora dos embriões se formam? No primeiro dia da gestação, da fecundação? Né? Então, tem pessoas que formulam questões, mas não sabem propriamente dizer em que momento isso ocorre. Eu li esse livro, Escatologia da Pessoa, de Ronald, tá? Blanc, da editora Paulus. E o que ele nos apresenta nesse livro? Ele apresenta algo novo. Porque ele vai insistir numa questão muito lógica. Qual é? Não existe imortalidade da alma. Porque quando você proclama uma imortalidade da alma, você joga fora essa outra coisa aqui. Você joga fora a ressurreição. No momento em que você diz que isso aqui não morre no ser humano, você diz que isso aqui não existe. Por quê? Porque é muito simples, pessoal. Ora, se você sobrevive à morte, preste atenção no que eu vou falar. Ok? Você sobrevive à morte. Ó, tá? Você morre, sai um ente do seu corpo. Eu já vi pessoas contar essas histórias ao vivo para mim. E aí, você vai embora num túnel. Experiência de Akemi é assim. Você vai embora num túnel, né? E aí, em um determinado momento, você sente que tem que voltar e volta. E volta para o seu corpo. As experiências de Akemi são isso. Quase todas iguais. Ora, se existe algo em nós que não morre, e que após a morte, segundo os fundamentalistas religiosos, após a morte segue-se o juízo, quer dizer, uma pessoa morre e ela vai... A primeira coisa que acontece, né, é que quando alguém morre, vamos colocar aqui o segundo ponto, essa pessoa, segundo alguns, vai para o juízo particular. Ok? A pessoa morreu, a alma parte em direção de um lugar que ninguém sabe direito onde é, e ela vai ser julgada particularmente por quem? Por um Deus, por um ser. Que aí é que está o problema. Que ser esse que faz esse julgamento. Né? Você vai entender essa situação que eu estou falando aqui. Ora, se a pessoa passa por um estado diríamos assim, de julgamento particular, qual necessidade tem esse ser de voltar um dia numa ressurreição para o juízo universal? Se pergunte isso aí. Ok? Então, é quase que uma questão que a gente tem que fazer mais perguntas do que dar respostas. Porque há uma outra situação. E eu vou assinalar aqui. Em nenhum momento na Bíblia se fala de ressurreição da carne, mas se fala de ressurreição do quê? Dos mortos.
que é bem diferente. Ok? Todo problema começa a existir porque em algum momento alguém resolveu deturpar o que a Bíblia falou e colocou ressurreição da carne em vez de ressurreição dos mortos. O que existe é ressurreição dos mortos e não ressurreição da carne. Ressurreição dos mortos é bem diferente de ressurreição da carne. Você vai perceber que há uma incongruência em ressurreição da carne e ressurreição dos mortos. Né? E aí, aonde é que entra esse livro? E por que esse livro ele traz alguns dados importantes para a gente? Primeiro, ele mostra esse gráfico aqui, ó, muito interessante, ó. Dê uma pausa aí no vídeo, você vai ver aqui. Dê uma pausinha. Ok? O que ele mostra nesse fato aqui? É que a vida, tá? Início, aí ele coloca bem aqui embaixo, ó, início do processo de morrer, bem aqui, processo de morrer, aí ele chama aqui morte clínica, que é aquela que os médicos dizem, testificam, tá? A morte clínica. Aí acontece a morte clínica e a morte vital. A declaração da morte clínica é um fato, a morte vital é outro fato. Aí na morte vital, o que acontece? A alma sai, então na morte, tá? A alma está fora do tempo e fora do espaço. Abre-se novas dimensões daquilo que chamamos de eternidade. Vem aqui, ó. Ok? O ser humano no estágio que ele chama na morte. Na morte. Tá? Então aqui o que ele fala bem aqui no capítulo 1, no capítulo 2, parte 1. Ele diz assim: na morte, a alma se separa do corpo e entra numa nova dimensão chamada eternidade. Nesta nova dimensão, a alma da pessoa está sendo julgada por Deus no assim chamado juízo particular. Acabei de falar. Conforme o resultado do juízo, a alma ou entra diretamente no inferno, ou depois de ter passado, talvez certo tempo, no purgatório, entra no céu. Ela aguarda, numa situação de felicidade ou de tormento, a chegada do juízo final. Quando o momento deste segundo juízo chegar, acontecerá também a ressurreição do corpo, ou da carne. De novo, conforme o resultado dos julgamentos, a alma humana, agora unida com o corpo, passará para toda a eternidade numa situação de felicidade total, chamada céu, ou de um tormento inimaginável, chamado inferno. Esse é o resumo doutrinário. Você está entendendo o que nós estamos abordando? Essas crenças foram embutidas dentro do cristianismo pela concepção platônica. Porque o cristianismo nasce dentro de uma cultura que falava de ressurreição e não de imortalidade da alma. E nem de reencarnação. Ainda que hoje alguns estejam querendo fomentar uma ideia de que, porque apagaram do cristianismo as ideias de reencarnação, piriri, poporó, popopó, popopó, né? Até tem aqui um Novo Testamento em que o escritor, por ser espírita, ele
ele traduziu o Novo Testamento, ele resolveu falar de que a palavra regeneração quer dizer nascer de novo, né? Veja, é forçação de barra teológica, forçar o Novo Testamento, que nasceu dentro de uma cultura, dentro de uma lógica, a dizer que existe reencarnação. Tá? Muito bem. Por que eu falo que é um assunto espinhoso? Porque grande parte das pessoas acredita realmente numa reencarnação. E acreditam numa reencarnação que é o tipo seguinte, não é? Que é a reencarnação seria a reencarnação seria uma personalidade, tá? Preste atenção nessa palavra aqui. Uma personalidade que volta à Terra, que morre e que em algum momento volta à Terra, já que ela preexiste enquanto espírito, ela volta aqui. Ao morrer, ela faz um processo de desencarnação e depois volta de novo para a encarnação ou o processo encarnatório. Né? É meio. Já vi N livros de pesquisa QM, e a pesquisa QM tenta provar exatamente que a alma, algo sobrevive à morte. Sim, calma aí. Ninguém não disse que algo não sobrevive à morte. Eu estou dizendo que não existe mortalidade da alma. Isso foi uma invenção platônica, colocada dentro do cristianismo. Filosofia platônica colocada dentro do cristianismo. Calma aí. Antes que você saia dizendo, oh, que absurdo, né? Muito bem. Eu vou usar mais um modelo aqui do livro, só porque é ilustrativo e é muito interessante. Aqui, ó, dei uma parada aí para você entender. Então, corpo e alma, na morte, se separam. Tá? A alma vai para o juízo particular, que é isso que ele está indicando bem aqui, ó. Ok? Tá? Aí a alma na eternidade aqui. Então, portanto, sem tempo, não tem tempo. Tá? Aí acontece o final dos tempos, ok? O juízo final, ressurreição do corpo. Tá? Corpo ressuscitado se junta com a alma. Por essa configuração aqui, você já percebe que há um desequilíbrio dentro dessa concepção. Porque, veja, N pessoas morreram, N pessoas, aí não vai bater ressurreição, por quê? E quem vai ressuscitar? Se você se reencarnou 10, 15, 20 vezes na vida, quem ressuscita? Por isso que a doutrina da reencarnação não bate com a ressurreição. Ok? Porque quem é que vai ressuscitar? Qual morto ressuscitará? Você ou as 10 encarnações ou 30 que você tenha tido para trás? Ok? Se pergunte isso. O que estaria errado entre a reencarnação e a ressurreição?
de fato tem algo errado. Está errado a compreensão que se dá de vida após a morte. Simplesmente isso. Tá? Então, o ser humano é como que, como eu diria assim, você perde o seu computador físico aqui, ok? Dá uma pane, mas você consegue salvar a memória do seu computador. Isso é outro ponto importante também, tá? Certo? Porque essa dualidade, e aqui é outra questão, a dualidade, tá, que se implantou entre corpo versus alma, tá? Que é essa figura aqui, tá? Então, portanto, o corpo de nada serve, ok? Que vale a alma. Então, quando o corpo morre, essa alma aqui sai do corpo. E aí passa um tempo em algum lugar, os espíritas chamam de umbral, as cidades as astrais, que tem um monte. Tá? E aí, o que é que acontece? Em um belo dia, essa alma resolve voltar, se reencarnar. Aí passa pelo mar do esquecimento, não lembra mais de nada. Começa um novo ciclo. Porque ele tem que aprender. A reencarnação, segundo as doutrinas espíritas e espiritualistas, é necessária para o aprendizado. E para você pagar algumas contas da vida anterior que você sequer sabe o que foi que aconteceu. Você sabe o que significa você ser preso sem ter cometido um crime? É exatamente isso que acontece. Então, esse modelo o que é que a gente vai perceber? Que esse modelo, eu vou dar uma encostada bem aqui, ó, tem uma parada aí. Esse modelo de antropologia bíblica, tá? Vamos lá. No século 7 a.C., as religiões órficas da Trácia, no século 6 a.C., Pitágoras e dualismo ético, tá? No século 4 a.C., Platão e o dualismo ontológico, ok? A gnose com o seu dualismo cosmológico, ok? No século 2 a.C., até o século 6 depois de Cristo. A doutrina cristã, no século 2 depois de Cristo, maniqueísmo neoplatonista. No século 4 depois de Cristo, Agostinho. E no século 17, o dualismo cartesiano. Então, aonde é que surge essa visão antropológica de que tem uma alma imortal? De tudo isso aqui que eu li para você. Ok? De tudo isso que eu acabei de ler para você. O problema
Nós vamos ver aqui, daqui a pouco, vou mostrar também isso aqui para vocês, que é o seguinte: o Antigo Testamento, dê uma paradinha aí para você dar uma olhada aqui, tá no vídeo, isso. O Antigo Testamento, o homem é um todo. O pensamento semita, hebraico, é sintético. E sintético é esse: o homem é um todo. O homem é um bazar, nefesh e ruach. Designam sempre o homem todo sobre determinado aspecto. Bazar significa a condição do corpo, que é carne. Nefesh quer dizer pescoço, garganta, significado de respiração, sopro vital. E ruach corresponde muitas vezes também a nefesh ou soprar, respiração, vento, espírito. Eu já expliquei, inclusive, sobre ruach. Nós estamos falando da ruach enquanto elemento interior, tá? Ok? Enquanto espaço. O Novo Testamento segue a antropologia, tá? Segue a antropologia do Antigo Testamento. Ok? Então, eu vou fazer aqui uma breve figura para tentar mostrar uma coisa para vocês. Tá? Que seria o que eu vou tentar colocar aqui para vocês. Tá? Não estou querendo dar respostas totais a respeito do assunto, mas achei necessário falar um pouquinho sobre isso, que acho que, né, vamos colocar isso aqui como o espírito, né, a dimensão fractal. Isto aqui seria a alma, a dimensão moroncial do ser humano. E isso aqui seria o corpo, que seria a dimensão, diríamos assim, material. Então você partiria do princípio de que espírito, alma e o corpo, ok? E não corpo, alma e espírito. Mas isso tudo aqui é uma totalidade, é um ser total, não é um ser em compartimento. A gente divide para fins didáticos de compreensão. Tá? Importante isso aqui. Dado esta noção de que os semitas viam essa realidade dessa mesma forma, tá? O Novo Testamento usa o termo soma para corpo, sarx para carne, psique, tá? Para alma e pneuma para espírito. Ok? E quando Paulo fala de carne vezes espírito, ele está usando o termo sarx e não o termo soma. Tá? Que é o equivale ao bazar. Ele não está se referindo corpo vezes espírito, ele está falando de carne versus espírito. E carne aqui, Paulo está se usando quase que um termo
para dizer aquela pessoa que está tão somatizada, ela se somatizou de uma tal forma que ela está quase que endurecida, né? Ok? Então, todos nós temos corporeidade. Então, basicamente é isso aqui. Quando alguém começa a falar para mim da ideia de que algo sobrevive à morte do corpo, eu começo a ficar preocupado. E aí, no livro, tá, ele vai dizer que a antropologia de Tomás de Aquino confirma a concepção bíblica. Tá? Isso aqui é importante, porque tem gente que pega texto bíblico e olha só. Você quer ver aqui? Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei aqueles que podem destruir a alma e o corpo na geena. O texto não pressupõe, diz o escritor, uma alma sem corpo que sobrevive na morte, mas esclarece que Deus pode manter a vida inteira do homem também além da morte. Tá? Porque alma, neste sentido aqui do Evangelho, quer dizer energia vital do homem. A vitalidade. E não um ente, um ser. Tá? Então, Tomás de Aquino, ele vai... Né, ele vai dizer, né, Tomás de Aquino já no século XIII, descreveu o ser humano o ser humano como uma dualidade, tá? Uma única substância onde a alma é a forma do corpo. Tá? Descreveu o ser humano como uma dualidade, uma única substância onde a alma é a forma do corpo. Tá? Como uma substância não pode ser dividida e separada, tá? Sem que deixe de ser aquela substância. Esta concepção do filósofo contribui, por sua vez, para a superação de um modelo helênico e para a redescoberta da concepção bíblica do ser humano. Portanto, Tomás de Aquino ele foi aristotélico. E Aristóteles disse assim, a alma é a forma do corpo. Uma alma que nada anima não serve para nada. Porque a alma existe em função do corpo. Ora, se o corpo morre, o que acontece? A alma morre também. Não há no homem nenhum poder de sobrevivência. Por mais difícil que isso pareça ser. Né? Quando Platão inventou isso, lá pelos anos 428, 348, se dizia que quando o homem falece, ainda existe algo no homem que sobrevive para que a justiça seja feita. Este algo era a alma. Tá? Então, o pensamento semítico era diferente do pensamento helênico. Ok?
Enquanto que o pensamento semítico era monista, o pensamento helênico era dualista. Ok? Então você imagina que hoje a crença que predomina na cabeça de muita gente, né, é aquela que Platão deixou. Essa aqui. Ó. Dá uma parada aí. Olha aí. Ele diz que a alma é espiritual, existe antes do corpo, origem divina, eterna. Está aqui, ó. Essa era a concepção. É a concepção. Aí o que é o corpo? O corpo é material, sem valor e transitório. Está aqui. Essa é a ideia que predomina na cabeça de muito. O gnosticismo colaborou com isso, tá? Corpo mortal, alma eterna. Portanto, o ser humano, ó, o corpo, meu amigo. Aí quando falece alguém, as pessoas chegam lá no velório para falar coisas absurdas. Para dizer, tipo, Deus quis assim. Né? Estava no destino, estava predestinado, estava escrito o dia, porque na Bíblia diz que os meus dias estão escritos no teu livro. Você me entende? A loucura que é essas crenças. Se conforme que agora seu filho está descansando, seu marido, sua esposa estão em algum lugar, num tal de um paraíso. Chega a ser delirante, quando não muito. É profundamente absurdo as pessoas usarem essas expressões para, muitas vezes, conformar pessoas. O homem é um ser total. E aí eu vou usar esse de novo aqui, essa aqui, ó. Dê uma paradinha aí, ó. Olha aqui, ó. Essa parte aqui de baixo. Então o ser humano tem uma dimensão psíquica, uma dimensão pessoal, o eu, uma dimensão histórica, porque ele vive e constrói, uma dimensão social, uma dimensão cósmica, uma dimensão material, uma dimensão emocional, uma dimensão consciencial. O ser humano é um conjunto de fatores que não pode ser separado, pessoal. Né? Você não pega um objeto cortante e vai fazer cirurgicamente a divisão entre a alma e o espírito. Vamos separar aqui o corpo, a alma e o espírito. Vamos colocar. Né? E a gente fica vendo coisas assim terríveis sendo ditas. Tá? Você deve estar perguntando assim, mas então, o que é que acontece, tá, na morte? O que é que acontece na morte? Por que se contam tanta história de pessoas que tiveram experiências de EQM e voltam, se não existe a alma imortal, se não existe nada no homem que sobreviva à morte? O que é que aconteceu que essas pessoas contam essas histórias? Né? Se não existe isso, Robson, o que é que volta se tem pessoas que lembram de vidas anteriores? Calma. Talvez dentro dessa perspectiva é preciso a gente realimentar e reorganizar nossa mente. Às vezes é preciso fazer uma limpeza mental, porque senão as pessoas voltam a estágios que eu diria que são
prejudiciais à saúde própria do ser. Né? Porque quando você alimenta a ideia de uma alma imortal, você já fica supondo que quando fulano morrer, sabe logo o que vai acontecer. Porque todo mundo que morre vira bom. Você sabe disso. O cara pode ter feito a desgraceira na vida dele. Mas quando morre, ele vira bom. Todo mundo chega lá no velório para elogiar, para tudo mais. Né? Então eu pediria a você que fizesse essas reflexões. E aí a gente vai voltar num próximo vídeo para a gente falar um pouquinho mais, estender mais esse assunto, porque esse assunto é importante nos dias de hoje. Ok? Então, aguarde o próximo vídeo, toque o sininho de notificação, inscreva-se no canal e deixe seu like, ok? E até o próximo vídeo.